Onde você pega o metrô, boulot é trabalho, você trabalha o dia inteiro, depois você volta pra casa e você dorme, né? Então é um estilo de vida que eu não quero mais viver, não te desejo. Te desejo uma vida de muito mais liberdade, onde você pode criar o que vai ser seu cotidiano, né? Bem-vindos de novo ao canal Rivka. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco chato, né? Mas nós precisamos falar disso porque se você hoje está construindo sua liberdade geográfica, você vai precisar pensar se o trabalho remoto é realmente para você. Então, nós vamos falar primeiro das vantagens, né? Que são várias, e eu estou aqui porque eu quero também te estimular a viver uma vida de mais liberdade. Porém, nós vamos também falar das desvantagens do trabalho remoto, que na verdade são coisas que a gente pode muito bem administrar. Porém, precisamos ter recursos internos e ferramentas para poder lidar com isso da melhor maneira possível. Então vamos lá, as 4 coisas que você vai adorar quando você tiver o seu trabalho remoto. Você vai ter flexibilidade de tempo, então você vai poder acordar um dia numa segunda-feira e falar: bom, eu vou resolver uma coisa que eu preciso resolver agora, vou lá nos correios, vou lá no cartório, vou no shopping comprar tal e tal coisa antes mesmo de começar a me preocupar com o meu dia no trabalho, porque você tem essa possibilidade na maioria dos trabalhos remotos de realmente fazer um design do seu cotidiano, design da sua agenda e determinar o que é uma prioridade para você no seu dia. O trabalho não vai ser necessariamente a sua prioridade número 1, no sentido de que você não precisa começar o seu dia com isso. Você pode muito bem começar o seu dia de trabalho na parte da tarde, entrar um pouquinho na noite, você pode começar também o seu dia fazendo um projeto de empreendedorismo durante o dia e depois trabalhar à noite. É claro que você tem que se manter, né, consciente e responsável, né, com os seus colegas, com o seu trabalho, com a sua empresa, mas você pode ter muito mais essa liberdade de ajustar e definir um pouco melhor o que você vai fazer cada um dos seus dias, né? Então isso é muito bom. Faço isso pouco, eu gostaria de fazer mais, porém eu sou uma pessoa extremamente estruturada e eu preciso, né, ter essa rotina muito, assim, igual todos os dias. Porém, quando é necessário, eu posso tirar uma quarta-feira de manhã para resolver coisas, eu posso tirar a parte inteira da manhã para fazer o meu projeto pessoal, para vir aqui falar com vocês no Rivka. Então, uma questão muito positiva do trabalho remoto, essa flexibilidade e liberdade de tempo que ele te traz. A segunda coisa que é muito legal sobre o trabalho remoto é o aumento da produtividade. Você, quando tá, né, em casa, administrando seu tempo da melhor maneira possível, sem ter que ir pro escritório, né, fazer o deslocamento até o escritório, conversar com os colegas, seguir certas formalidades, né, sociais do ambiente de trabalho no presencial, até a minha cara muda, né, eu fico... eu não conseguiria, eu acho que voltar para esse tipo de contexto. Você tem essa possibilidade de, focado ali no seu cotidiano, no seu espaço, no seu trabalho, mesurar um pouco melhor como você está indo, como está a sua performance. E aí você pode explorar maneiras de otimizar quanto você é produtivo e você pode ir também criando novos processos para você melhor se organizar no seu cotidiano. Quanto mais você faz isso, mais você se dá conta de que você vai liberar tempo para fazer outras coisas que também são importantes para você. Seus chefes vão ficar mais felizes com você porque vão ver quanto você é produtivo, o quanto você tá trazendo valor para a sua equipe, né? Em questão de dias você vai perceber que você tá sendo mais produtivo do que você tava no presencial. Então é realmente uma coisa muito legal que o modelo tradicional ele não te permite experienciar tanto, né? O que eu fazia quando eu trabalhava em agência é que eu ia mais cedo porque eu sabia que às 10 da manhã chegava todo o pessoal criativo com quem eu trabalhava num open space e aí era uma gritaria e todo mundo falando ao mesmo tempo e reunião e nananã e brainstorming, e eu não conseguia me concentrar, então eu demorava muito mais do que eu demoraria se eu estivesse em casa. Então eu chegava um pouco mais cedo, chegava lá às 7, às vezes 6 e meia, trabalhava até às 10 tranquila, e depois eu me acostumava, né, com o pessoal chegando e tal, e aí era a hora que eu aproveitava para fazer reunião, para ver as pessoas, para conversar um pouco, para entender o que estava rolando na empresa, para organizar eventos. Então a produtividade é uma coisa que você vai perceber, e aí o fato de você ter essa calma, esse tempo para você realmente sentar e olhar para suas métricas, olhar para o quanto você está performando, é maravilhoso, porque isso te permite ser mais consciente do seu tempo e do que você pode fazer em cada hora, e você vai vendo o quanto o seu tempo é valioso, o quanto você pode performar naquele time slot, né? naquele período específico de tempo, limitado de tempo. E aí você vai dar mais valor também para o que você faz, mais valor para o seu tempo, você vai pensar em maneiras de otimizar seu tempo. Então é muito bom para uma mentalidade em geral de autovalorização
valorização, então, de si, do seu trabalho, do que você traz. É muito, muito, muito legal você estar sempre ali crescendo, né? Melhorando como você está performando no seu trabalho. Isso vai te deixar também mais consciente, mais perceptivo para como você está crescendo no seu desenvolvimento pessoal fora do trabalho. Então, não sei quem dizia, mas usava sempre isso quando falava em gestão de projetos. Nada que não é mesurado não pode ser melhorado, né? Então, a gente só pode melhorar alguma coisa se a gente tem essa consciência do que a gente realmente está fazendo, do que está sendo criado naquele período de tempo. Então, é somente medindo que a gente pode melhorar a nossa performance. Então, fica ligado que isso é muito legal. Assim como o trabalho remoto, ele tem várias vantagens também para as empresas que estão te contratando, que vão te contratar em breve, assim espero, é que você também vai ter acesso a pessoas com talentos globais, né? Então, não é só a empresa que vai poder contratar alguém como, não sei, como você, como eu, aqui no Brasil ou em algum lugar da Europa. Meus colegas são da Ucrânia e são pessoas excelentes, excelentes colegas e excelentes profissionais. Não somente essa empresa americana, ela tem acesso a pessoas como nós, né, talentos globais, mas você também vai ter acesso a colegas globais, né, com talentos globais, pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, com histórias de vida diferentes. É muito, muito enriquecedor, não só para sua vida profissional, mas pessoal. Imagino que é para mim estar sempre, né, em contato com pessoas que estão vivendo num país em guerra, mas que estão lidando com essas circunstâncias, apesar de extremas, apesar de difícil, e eu vou crescendo, vou me fortalecendo de estar em contato com elas, porque aí qualquer problema que eu tenho, eu penso, poxa, não é nada esse problema em relação ao que os meus colegas estão vivendo. Então, isso também me permite ter acesso a uma nova realidade sem ter que me expor e me colocar em perigo, né? Eu tô também tendo acesso a pessoas incríveis, profissionais excelentes, inteligentíssimos, super criativos, pessoas maravilhosas que eu nunca teria conhecido, provavelmente, se eu estivesse trabalhando numa empresa brasileira. Aqui no Brasil, em presencial, no escritório todo dia, como era na França, no caso, trabalhava para uma empresa que era quase 100% francesa, só encontrava pessoas francesas, só trabalhava com pessoas francesas, só falava francês. Enquanto isso, hoje eu tô aprendendo, sei lá, não falo ucraniano, não falo russo, mas assim, tô ali escutando, tô lidando com pessoas que falam essas línguas, tô conversando com uma pessoa que vem do Kurdistão, tô conversando com pessoas de backgrounds inimagináveis, né, que a gente não teria contato se a gente estivesse trabalhando para uma empresa nacional. Outra coisa maravilhosa sobre o trabalho remoto é como isso reduz o seu estresse. Em vez de você acordar agoniado, na pressa, tendo que se deslocar, né? Pensando sempre nesse período que, pra mim, quando eu morava em Paris, era quase 45 minutos, 1 hora de transporte público pra eu chegar na empresa, pra depois também, né, ficar lá o dia inteiro e mais 1 hora pra voltar pra casa. É o que a gente chama lá na França de métro boulot. É um estilo de vida muito limitado, né? Onde você pega o metrô, boulot é trabalho, você trabalha o dia inteiro, depois você volta pra casa e você dorme, né? Então, é um estilo de vida que eu não quero mais viver, não te desejo uma vida de muito mais liberdade, onde você pode criar o que vai ser seu cotidiano, né? Depois você inventa a sua própria riminha aí e assim, com as qualidades, com as características do estilo de vida que você quer ter no seu cotidiano. Então, eu quero uma vida de liberdade, de criatividade, de estímulo, de colaboração, de conexão, de desenvolvimento, né, de crescimento, em vez de uma vida que se resumia a me deslocar para o trabalho, passar a maioria do meu dia com os colegas, ainda tinha um workshop after work, tipo, passava horas com pessoas que eu gostava, é claro, eram pessoas muito boas, muito maravilhosas, mas que não eram só a minha vida, né? Então, a gente já passa 40 horas na semana com essas pessoas, fazendo trabalho, pensando no trabalho, falando de trabalho. Por que não se dedicar a outros momentos, outras coisas, outras atividades no seu dia a dia? Então, às vezes eu posso me permitir, né, ter acesso a uma atividade que, por exemplo, aqui, sei lá, uma aula de yoga às 9 da manhã, como eu não preciso estar no escritório às 10, eu posso começar o trabalho às 11, depois da minha aula de yoga. Então, eu tenho acesso a essa flexibilidade que reduz muito o estresse que eu vivia antes no cotidiano, que era estar sempre, eu preciso priorizar isso, ou preciso priorizar isso. Eu não tinha muita escolha, senão você não recebia o salário no final do mês, né? Senão você não ia continuar naquela empresa, trabalhando para eles, não estariam satisfeitos com você. Enquanto num trabalho remoto, você tem essa flexibilidade e você pode organizar seu dia como você bem entende. É claro, cumprindo sempre as obrigações, cumprindo sempre a entrega dos projetos, daquilo que você tem que fazer no seu trabalho. Mas é muito, muito legal você não ter esse estresse constante de ter que estar em um lugar específico, naquela hora específica, sem nenhuma flexibilidade. Agora nós vamos falar dos poréns, né? Eu
tô morando fora, como eu falei pra vocês, há mais de 10 anos na Europa, quase 15 anos no exterior. E a maior parte desse tempo, né, foi sozinha. Tive relacionamento, claro, morei com um ex-namorado, morei em república também, com outras pessoas, porém a solidão e o isolamento é uma realidade, né? Eu vinha pro Brasil uma vez por ano, ainda sou sortuda, né, de ter podido vir pra cá uma vez por ano pra ver minha família, pra não me sentir isolada, pra não me sentir excluída, pra não me sentir, né, não amada. Apesar de nem ser a realidade, muita gente se sente assim, porque não vive, não experiencia no cotidiano aquele contato com a família, então se sente meio que rejeitado, meio excluso e vice-versa, né? Pode ser que também, não sei se minha família se sentiu assim, espero que não, mas o fato de eu ter feito essa escolha de morar no exterior sozinha pode ter sido também difícil pra eles, né, aceitar essa decisão. Então, a gente se sente sozinho, não importa a realidade que a gente carrega no coração, a gente pode amar muito nossa família, mas a gente não tá com ela no cotidiano. Então, eu lembro que às vezes eu acordava, né, durante o dia e falava, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Que escolha de vida é essa? Então, é muito importante você se lembrar, né, você ter essa certidão, assim, essa certeza do que você tá buscando conquistar. E apesar de não ser uma coisa concreta, como não estou construindo uma casa, não estou construindo uma família, não tenho filhos, não tenho um esposo, você tem que saber que você está construindo alguma coisa, você está construindo muita coisa, você está aprendendo várias coisas, tá se integrando numa nova cultura, você está aprendendo sobre a história deles, você está experienciando coisas que você nunca experienciaria em casa, você tá conquistando. Eu conquistei um passaporte estrangeiro. Se um dia eu tiver uma família, meu filho vai ter acesso a uma nacionalidade e acesso a todo um continente que muitos brasileiros não têm hoje se não fizerem um visto, se não estiverem dependentes de um empregador para poder ter um acesso a um visto. Então, muita coisa a gente constrói e a gente não vê quando a gente mora fora. Então, você vai se sentir sozinho, você vai se sentir isolado, e se você não cuidar disso no cotidiano, se você não se lembrar constantemente do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, se você esquecer do seu porquê e do porquê você quer tanto ter essa liberdade geográfica, você muito provavelmente vai se sentir sozinho, você vai se sentir isolado e você vai provavelmente desistir dos seus sonhos. Então, muita atenção com isso. Para não se sentir tão isolado também, é importante você desenvolver uma rede de apoio, conhecer pessoas, se integrar, fazer amigos, né, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Seja aberto a novos relacionamentos, a novas interações, a novas parcerias. É sempre bom a gente realmente se permitir, porque senão a gente também vai viver tudo aquilo e vai só guardar pra gente, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir compartilhar e nem sempre as outras pessoas vão entender o que a gente acha de tão legal, né, naquele estilo de vida um pouco nômade, né? Então é importante você lembrar disso. Outra coisa que é muito complicada quando você decide ter esse estilo de vida, ter um trabalho remoto e morar fora, você vai encontrar dificuldade de comunicação. Eu namorei um francês 5 anos, eu posso te dizer que no início era muito mais um problema de falar a língua, né, de dominar a língua de uma maneira, com uma proficiência tão boa quanto o meu português era na época, que agora já não é tão bom assim. E você vai perceber que, além disso, você tem também as diferenças culturais. E que ela se traduz, por mais perfeito que seja o seu francês, o seu português, o seu inglês, espanhol, o seu italiano, o seu alemão, você vai ter dificuldade de se comunicar, porque você não é nativo. Você não nasceu naquela cultura, você vai ter dificuldade de entender certos pontos de vista. Então você vai desenvolver empatia, e a empatia vai ser realmente uma coisa muito necessária quando você estiver vivendo esses obstáculos de comunicação e de compreensão com pessoas que você vai encontrar nessa caminhada por aí afora. Então isso é algo que você precisa se preparar e você vai lidar com isso. Não existe você evitar isso, a não ser que você queira viver com outros brasileiros no exterior e só isso. Mas você vai estar perdendo o que realmente uma vida internacional ela pode te trazer. Falta de estrutura adequada é uma outra coisa que você vai experienciar. Eu morei ali na Indonésia, em Bali, e olha que Bali é conhecido por ter, né, uma estrutura para receber bastantes turistas o ano inteiro, mas eu lembro que uma coisa que eu reclamava muito é que não tinha calçada em Bali. Não podia caminhar como eu gosto de caminhar, sei lá, 5, 10 quilômetros. Eu não podia fazer isso porque lá não tinha calçadas. As calçadas eram cheias de buraco, tinha que tomar cuidado para não cair, tinha cachorro, tinha, né, todos esses obstáculos físicos ali para eu me sentir bem, porque a infraestrutura do país ela é muito pobre em relação à infraestrutura de outros países, como da Europa. Eu tava saindo da França, pra mim foi muito drástico. Imagina, né, pra uma pessoa que nasceu num país europeu e vir morar no Brasil, e morar na Indonésia, e morar em outro país menos desenvolvido. Então, realmente, você vai precisar aceitar que você vai lidar com isso, você vai precisar se adaptar. Então, eu aprendi a dirigir uma motinha, usar
pegar a minha motinha para me locomover em vez de caminhar, e aí eu precisei fazer uma academia em vez de caminhar, eu precisei ajustar minha rotina, ajustar minhas atividades, e isso não é só uma vez, porque você está sempre em movimento, então você precisa se adaptar às circunstâncias do local onde você está. Então, resumidamente é isso. O trabalho remoto, ele traz muita coisa boa, mas também algumas coisas negativas. Porém, cada vez que você se adaptar, souber fazer face. Então é isso, o trabalho remoto, ele apresenta diversas vantagens, né, coisas maravilhosas, mas ele também apresenta diversos desafios. E cada vez que você se adaptar, confrontar e ajustar, né, e lidando com esses desafios, você vai percebendo que você vai ficando mais seguro de si, você vai se sentindo mais forte, você vai se sentindo mais confiante e você vai aprendendo muita coisa no processo. Então, é assim, eu não quero assustar vocês, eu não quero desencorajar vocês de tomar esse caminho, de decidir isso para a vida de vocês, porém eu preciso, né, trazer isso porque vocês vão precisar, quando esses obstáculos chegarem, para você olhar com outra perspectiva, outros olhos, para poder viver isso da melhor maneira possível, né, e lidar com isso da melhor maneira possível, sem se estressar muito, sem sofrer, porque essas coisas vão acontecer. Então, se prepare mentalmente, já saiba o que você vai encontrar e me conta o que mais você gostaria de saber sobre os desafios nômades que eu já encontrei e como eu lidei com cada um deles. Eu desejo um bom dia para vocês, a gente se fala em breve com mais um episódio de Rivka. Quase me esqueci de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu curtir se você gostou desse vídeo, se ele tá te ajudando a determinar se você quer ter uma vida nômade, se você está agora tendo mais facilidade de visualizar essa sua caminhada de liberdade geográfica. Me conta e deixa o seu like aqui.